Primeiro, dar boa noite aqui para o Brasil, para os meus colegas aqui do Brasil, e bom dia para todos os que estão aí no Japão, e dizer que é um prazer para a UDOP, aqui está representando a UDOP, que é a União Nacional da Bioenergia, de estar representando aqui o Brasil, falando um pouquinho sobre as oportunidades de investimento e falando um pouquinho sobre a relação que o Brasil, muito bem falada pelo nosso embaixador Eduardo Paes Saboia, falou sobre a bioenergia e a bioeletricidade, o biogás e tudo, derivados que a gente vê sobre a bioenergia. Tá? Então, como o tempo é curto, eu vou dar andamento aqui a falar um pouquinho sobre a bioenergia. Tá? Bom, essa é uma foto que tem aí de um canavial, que é o canavial da Atos, na qual também eu represento. Eu sou vice-presidente da Atos, que é o segundo maior produtor de etanol, seguido da Raízen, que o Paulo Neves vai falar logo aí na frente, tá? Então, assim, é um prazer também estar representando um produtor aqui também de biocombustível aqui brasileiro, tá? Bom, o que eu gostaria de falar aqui, assim, eu acho que é algumas oportunidades e tendências que a gente pode observar, só deixar um pouquinho aqui, e tendências que a gente tem pós-Covid, né? Acho que a gente passou por um momento aí, estamos passando por um momento aí com essa pandemia, mas acho que olhando para frente um pouquinho do pós-Covid, o que a gente pode falar um pouquinho é de saúde. Eu acho que menos poluição e, é claro, e menos emissões de gases de efeito estufa, como muito bem foi falado pelo embaixador, acho que são muito importantes para o futuro da nação e para o futuro, é claro, do mundo todo, tá? Então, eu fiz algumas tendências que podem acontecer aí para frente. Antes disso, eu queria falar um pouquinho da importância para o Brasil, é claro, que é da segurança alimentar e da descarbonização de energia. Tá? Então, eu fiz esse pequeno gráfico aí para mostrar para vocês que na relação entre alimentos e sustentabilidade, o importante é não ter mais desmatamento e você ter altos ganhos de produtividade. Essa é a regra no Brasil. Entre a sustentabilidade e a energia, você tem os renováveis, tá? E os blends que a gente pode estar fazendo, que é o que a gente tem no Brasil, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? E, é claro, a sinergia entre o alimento e a energia, dando tudo, gerando a paz entre essas três importantes equações para a gente, tá? Então, em tendências, o que a gente olha para frente, né? A gente vê cada vez mais o mundo pensando nas mudanças climáticas. Tá? No Brasil, a gente já está fazendo um trabalho de descarbonização, que é o RenovaBio, que é uma descarbonização da matriz energética. Tá? Ele, tanto para o etanol como biodiesel, na bioeletricidade e do biogás. Então, a gente deu um passo à frente nisso com a chegada do RenovaBio, muito colocada pelo embaixador. Tá? O que a gente avalia também é que os negócios para frente vão ser muito diferentes. Eu acho que o jeito de fazer negócios vão mudar muito e a gente tem que seguir essa tendência. Tá? Então, com o Acordo de Paris e sinalizando agora com essa mudança dos americanos, a volta dos Estados Unidos para o Acordo de Paris, vai ser muito importante para o mundo. Eu acho e tenho certeza que isso vai mudar um pouquinho a pegada do mundo todo sobre a descarbonização, principalmente dos combustíveis fósseis, falando aqui mais especificamente de combustíveis, tá? E é claro que vai falar na frente, vocês vão falar por um painel um pouquinho na frente, falar um pouquinho sobre a bioeconomia, tão importante nesse contexto, tá? Então, falando um pouquinho sobre a descarbonização do planeta, a gente como eu falei anteriormente, o Brasil já vem fazendo isso e tem uma experiência muito importante da transição do combustível fóssil para o combustível renovável. E é claro que eu estou falando muito do biodiesel e do etanol. Claro, também tem a bioeletricidade e o biogás. Então, hoje, o que nós temos no Brasil? Só para que todos saibam, e eu acho que é importante passar, principalmente para o público japonês, que 70% da frota brasileira de carros, hoje, ela roda com etanol, tá? Ou gasolina, tá? Ou um mix, um dos dois. Então, nós temos hoje uma que a gente chama de uma frota flex, tá? Que os carros rodam com etanol e com gasolina. Em torno de 40% do ciclo Otto, hoje em dia, da demanda é de etanol. Do ciclo Otto, o ciclo Otto a gente considera a gasolina e o etanol. 40% é do etanol, ou seja, o biocombustível é muito presente em todo o Brasil, tá?
E também, na gasolina que é colocada aqui no Brasil, nós temos 27% do etanol anidro, que é um etanol com menos água, e ele faz uma mistura com a gasolina. Então, a gente tem um etanol tanto na gasolina como um etanol puramente dito. Tá? E hoje os produtos, como a cana-de-açúcar, como bem falou o embaixador, atrás do petróleo, a cana-de-açúcar representa a segunda maior fonte de energia aqui do Brasil. Tá? Bom, alguns conceitos, falando sobre energia, eu não quero falar de conceitos de energia na frente do professor Gonçalo, aqui é um pouco difícil, vocês vão ver como ele vai falar muito bem lá na frente, mas vou tentar fazer uma parte aqui. Tá? O que a gente quer falar aqui, antes de falar um pouquinho sobre a cana, é que ambas as energias, tanto a energia vinda do petróleo como a bioenergia, elas são energias solares, elas vêm do solar. Só que uma através de hidrocarbonetos, que são concentrados na Terra, e, é claro, a bioenergia, ela é concentrada através das plantas e animais. Mas ambos vêm da energia solar. Tá? Umas durando muitos anos, que formam os hidrocarbonetos, e você pega o petróleo, e, é claro, a nossa bioenergia, que hoje ela faz captura de CO2. Tá? Então, o que é importante dizer nos conceitos que a gente tem aqui no Brasil, no conceito mundial sobre a bioenergia, é que a competição ela tem que ser franca e sem subsídios, tá? Que as externalidades da bioenergia têm que ser considerada, tá? E que a medição do carbono que a gente vê, das emissões de carbono que a gente vê tanto em um combustível como o outro, tem que ser considerado seu ciclo todo de vida, tá? Desde a gente chama do poço à roda. Então, a gente tem que considerar toda essa medição para que a gente saiba exatamente onde é que está sendo poluído ou não. A gente tem um fator aí, claro, do carro elétrico, que a gente sabe que da onde vem a energia do carro elétrico, né? Vem de combustíveis fósseis, então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Tá? A bioenergia, no conceito da bioenergia, principalmente no Brasil, ela vem desde a cana-de-açúcar, que captura o CO2, até a diminuição das emissões através do etanol. Tá? Mas vamos falar um pouquinho assim, sobre o etanol brasileiro, tá? E sobre a cana. Acho que só vou passar rapidamente, por causa do meu tempo, são só 10 minutos, tentar estar dentro do tempo. Tá? Bom, a gente falou um pouquinho do solar energia. A gente hoje tem uma alta escala industrial de produção de etanol, tá? E tem também uma alta produtividade. A gente está conseguindo isso, está melhorando a produtividade, mas a gente já consegue altas produtividades. A gente tem novas tecnologias de inovação, de Big Data, a biotech, diferentes tecnologias, e etanol de segunda geração, que o Paulo Neves vai falar onde é que a Raízen já atua e atua muito fortemente. O professor Gonçalo também pode falar muito bem disso. Tá? Nós, através dos cálculos que a gente faz aqui, a pegada do etanol ela é 90% menos do que a da gasolina, considerando o ciclo de vida. Tá? Então, hoje, você colocar o etanol no carro e considerar todo o seu ciclo de vida, você está emitindo 90% menos de CO2 na atmosfera. Tá? E isso ajuda muito nas grandes cidades, no caso aqui na cidade que a gente vive aqui, que é São Paulo, que é uma cidade que tem partículas diversas partículas no ar, e o etanol ajuda muito a diminuir isso. Tá? Bom, falando um pouco do Brasil Verde, né, da evolução da ciência e da tecnologia aqui numa região tropical, ou seja, no Brasil, que é uma região tropical, a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que a gente produz na mesma área, ou seja, que a gente pode fazer transição de produção na mesma área, além, é claro, de ter a cana, a gente pode colocar soja, fazer outras, eu ia falar em inglês, mas outros tipos de culturas que a gente pode ter, tá? E a gente pode até fazer revestimento de culturas. No Brasil, hoje, a gente também tem uma grande produção vinda do milho, mas a cana-de-açúcar continua sendo a maior produtora de etanol do Brasil, tá? Nós, como eu falei, temos alta produtividade e baixos custos, são bem competitivos. Temos um fator muito importante, que é o Código Florestal. Eu acho que é o único código, se eu não tenho certeza, o único código, ou o código mais restrito do mundo todo, onde a gente tem reservas legais, ou seja, áreas que a gente tem que proteger, que são reservas que a gente tem que manter
nas nossas áreas da que a gente faz nossos plantios, tá? E também de áreas de proteção permanente que a gente tem que ter para preservar sempre a floresta brasileira, tá? Também, além do Código Florestal, muito importante, muito restrito aqui para o Brasil, mas com condições que ele dá para a gente fazer o crescimento tanto em produtividade como em áreas de pasto degradado, nós temos o RenovaBio, que é uma lei que foi agora implantada em 2018 e efetivamente está começando a rodar agora o RenovaBio, tá? E, claro, tem o crescimento nos mercados externos, tá? Aqui só um quadro rápido, falando do crescimento do RenovaBio. Eu acho que o embaixador foi muito feliz a dizer, como ele disse, do crescimento, do investimento de 20 bilhões de dólares que vão fazer até 2027, mas aqui a gente coloca o volume de crescimento que a gente tem que ter, que a gente provavelmente vai ter aqui. O de etanol, que estava em cima, nós já estamos chegando aqui a 30 bilhões de litros, podendo chegar a 45 bilhões de litros em 2030, justamente atendendo às metas do RenovaBio, que é a descarbonização da matriz de transporte brasileiro. Então, o RenovaBio hoje eu acho que é o maior programa de descarbonização do mundo, e eu acho que é tão importante para o Brasil como para o mundo inteiro, para a matriz de transporte brasileiro e mundial. Aqui, rapidamente, só para ter umas dois gráficos, duas, três telas só, falando um pouquinho sobre produtividade, né? Então, a gente vê que no Brasil, os índices de produtividade, como em alguns outros países, aqui, vem crescendo muito. O Brasil, nos últimos 44 anos, cresce ao nível de 2% ao ano em termos de produtividade. Isso é muito importante pelas terras que o Brasil tem aqui e pela qualidade do que os produtores vêm fazendo seus plantios, tá? Um ponto importante aqui, a gente falou das emissões dos carros, vou passar isso rapidamente, mas essas aqui são as emissões que os carros têm e os diferentes tipos de carro que a gente tem. A gente, começando aqui o carro sem etanol, as emissões que ele pode ter, mas onde que a gente quer chegar? Aqui no E e no F, aqui na letra E e na letra F, que é o carro que movido totalmente a etanol, que ele pode ter muito menos emissões do que os outros carros em cima, e, é claro, como muito bem falou o embaixador, o carro híbrido feito pela Toyota, lançado aqui no Brasil, inédito no mundo, que é o carro híbrido movido a etanol e a gasolina. Mas ele hoje é a grande peça. Fora ele também, você tem o da célula de combustível, também está sendo desenvolvido pela Nissan e por outras montadoras, que também é muito importante, que da célula de combustível vai ter emissões menores, inclusive, do que esse aqui. Então, acho que o caminho da célula de combustível é um caminho sem volta e um caminho importante para o mundo todo. Tá? E, por último, aqui, para não me alongar mais, e peço desculpa se eu me alonguei um pouco mais dos 10 minutos, são 7 pontos essenciais que a gente visualiza aqui pela UDOP, importantes pontos do setor de cana-de-açúcar para quem quer investir no Brasil. Tá? É o protagonismo da agricultura tropical, o Brasil tem isso, né? Com o desenvolvimento da sua ciência e tecnologia ao longo desses últimos anos, tá? Um grande potencial, né, de melhoria de produtividade e expansão das suas áreas de plantio, tá? A sinergia que a gente pode ter, como eu falei anteriormente, entre as diferentes culturas, isso é muito importante que pode ter no Brasil. O Brasil tem essa capacidade de fazer essa sinergia, junto com o Código Florestal e o RenovaBio, eu acho que junto elas são importantes para qualquer decisão de investimento que a gente tem aqui. Tá? Nós temos a matriz energética, como o embaixador falou, 45 da matriz energética renovável, e a tendência de crescer cada vez mais isso. Nossos índices de produtividade crescem muito, tá? E eu acho que o grande diferencial que a gente quer ter e vai ter, que está acontecendo agora, é o RenovaBio, que assim, o embaixador falou muito bem, não quero entrar em detalhes, porque eu acho que a gente vai ter que discutir isso lá na frente, mas a ideia é essa. Então, falando brevemente, essa é a mensagem que a gente queria passar como DOP para todos vocês. Muito obrigado.